partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Pandemia do Covid-19 no Maranhão sobe para 71 o número de casos confirmados em 3 cidades do estado. Mais de 10 pacientes já se recuperaram da doença. Avião chega ao Maranhão com 14 mil testes rápidos. Ministério da Educação anuncia como ficará o ano letivo com a pandemia. Confira também, deputado estadual é acionado por propaganda eleitoral antecipada. Preso suspeito de envolvimento em sequestro de empresário em São Luís. Correios reduz o horário de atendimento em agências do Maranhão. Está no ar o Jornal Central desta quinta-feira, dia 2 de abril de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Nesta quinta-feira, sol forte entre algumas nuvens em boa parte do Maranhão. Em alguns locais podem ocorrer chuva forte com rajadas de vento e por isso tem estado de alerta para o centro-norte do estado. Em São Luís, o sol deve predominar durante o dia e as pancadas de chuva são previstas para o fim do dia e da noite. Na cidade de Imperatriz tem sol entre algumas nuvens com poucas chances de chuva no período da noite. Sol e calor nas cidades de Açailândia, Barra do Corda e em Grajaú. Nestes locais tem uma pequena chance de chuva no período da noite. Tem previsão de pancadas de chuva a qualquer momento do dia, com possibilidade de tempestades à tarde na cidade de Caxias. Máxima hoje de 30 graus em Açailândia, 31 nas cidades de São Luís, Santo Inês e em Santa Luzia. Nas cidades de Imperatriz, Caxias, Barra do Corda e Grajaú, a máxima hoje pode chegar aos 32 graus. Na cidade de Bacabal, mais de 500 famílias foram atingidas pelas enchentes. Da região, o nosso repórter Genival Silveira tem mais informações. O período chuvoso traz como consequência a cheia do rio Mearim, que atinge milhares de famílias em toda a sua extensão. No município de Bacabal existem 595 famílias que estão fora das suas casas. Dessas famílias, 445 estão em casa de familiares. As demais famílias estão sendo cuidadas pela Prefeitura de Bacabal. O coordenador da Defesa Civil, o Austin Luiz Veloso, falou da preocupação em dar total assistência aos ribeirinhos. É uma determinação da Prefeitura de Bacabal para darmos o total atenção a esses nossos irmãos que sofrem com a enchente. Uma das determinações do prefeito é a distribuição de cesta básica semanal para as famílias que estão em abrigos da prefeitura. Até o momento foram instalados 8 abrigos que estão funcionando para atender os desabrigados, como o Estádio Correão, Ginásio Vereador Joãozinho, Ginásio da Coab, Projeto Bom Samaritano, Prédio do PET, Escola 17 de Abril, Escola Manuel Alves de Abril, Escola Ribamar Marão, Escola Sebastião Moreira e a Escola Alice Mendes. De acordo com o monitoramento diário, o nível do rio Mearim até às 7 horas e 27 minutos desta quinta-feira era de 7 metros e 92 centímetros. O nível normal é de 3 metros. A gravidade da situação levou o prefeito Edivan Brandão a decretar estado de calamidade pública no município. Central de Notícias de Bacabal, Genival Silveira. Plantão policial. 2 homens e uma mulher foram presos em São Luís após sequestrarem um empresário. Quem tem as informações sobre esse caso é o repórter Silvan Alves. A polícia conseguiu desvendar o caso do sequestro do comerciante e empresário do Paraná, Astor Silva. Ele havia sido levado por cerca de 4 homens armados em um veículo Sandero, Renault Sandero, na manhã da última segunda-feira do seu estabelecimento comercial na avenida principal do Conjunto Paraná.
Os indivíduos utilizavam coletes da Polícia Civil e estavam todos encapuzados. A família desconfiou e aí procurou informações da polícia, que logo descobriu tratar-se de um sequestro. Os sequestradores, ainda no mesmo dia, teriam feito contato com a família e exigido o pagamento de um resgate no valor de R$50 mil. A polícia começou a trabalhar no caso do sequestro em sigilo. Investigadores da SEIC conseguiram chegar a pelo menos 3 pessoas que foram presas, 2 homens e uma mulher, e o comerciante foi encontrado em um cativeiro no bairro da Cidade Olímpica. Na casa, que haviam só apenas colchões no chão, ventilador e uma espécie de cadeira tipo sofá, onde eles ficavam de prontidão, conseguiu pagar o resgate. Segundo a polícia, não confirma que o resgate foi pago, mas familiares garantem que acabaram pagando para que o comerciante fosse libertado com vida. Central de Notícias de São Luís, Silvan Alves. Coronavírus. O Maranhão já possui mais de 70 casos confirmados do novo coronavírus em 3 cidades. 12 pessoas já foram curadas. A repórter Taliana Luz tem mais informações. No último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado na noite dessa quarta-feira, 19 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas. A Secretaria monitora 774 casos suspeitos e 1.413 já foram descartados. A Secretaria de Saúde informou ainda que a maioria dos casos confirmados estão em São Luís. São 68 casos na capital maranhense, 2 em Imperatriz e 1 em Açailândia. A Secretaria de Saúde informou que até o momento 12 pessoas foram curadas da doença em todo o Maranhão. Essas pessoas passaram 14 dias em isolamento domiciliar, a contar da data do início dos sintomas, e seguem assintomáticos. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luz. No próximo bloco, a união de empresas e governo para garantir equipamentos de combate ao novo coronavírus. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá não tem ninguém contando lucros e o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. Instituições maranhenses assinaram uma nota conjunta defendendo o isolamento social como forma de combate à propagação do novo coronavírus. Repórter Dalciana Castro. Uma nota conjunta foi elaborada por 10 instituições maranhenses defendendo o isolamento social como forma de prevenção ao coronavírus. Assinaram a nota o Ministério Público do Maranhão, Tribunal de Justiça do Estado, Ministério Público Federal no Maranhão, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região,
Ministério Público do Trabalho e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. No documento, as instituições defendem que deve-se observar que a Organização Mundial de Saúde persiste nas recomendações de isolamento domiciliar como sendo a medida de maior eficácia contra a nova pandemia, sendo testada e trazendo resultados positivos em diversos países que tentam debelar a nova moléstia. A necessidade de equilíbrio social também é defendida na nota. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. E o Ministério Público do Maranhão informou que está atento e se mobilizando para punir atores de fake news no estado durante a pandemia. Noel Soares. Os poderes públicos do estado do Maranhão estão unidos para identificar e pedir a punição de autores de fake news sobre o novo coronavírus. As diversas notícias falsas espalhadas nas redes sociais dificultam ainda mais a prevenção e o combate à doença. De acordo com o diretor das Secretarias para Assuntos Institucionais do órgão, Marco Amorim, o Ministério Público está atento a esses crimes cometidos nas redes sociais. Os crimes contra a honra, a calúnia, a injúria, a difamação, a incitação de crimes ou apologia a crimes, a incitação ao descumprimento de normas oficiais, como por exemplo quem incita o descumprimento do decreto estadual que prevê regras de isolamento, está praticando o crime do artigo 268 do Código Penal. Temos também hipóteses quando a pessoa faz a denunciação caluniosa, que você imputa, você faz com que alguém responda a algum procedimento, inquérito, procedimento administrativo, imputando um fato que você sabe que é falso, que ela não praticou. Temos ainda aquelas publicações que objetivam a disseminação da histeria, não é, do tumulto, do pânico, que pode vir a configurar uma contravenção penal. O Ministério Público deixa claro que se a notícia falsa tiver o objetivo de provocar falso alarme ou pânico acerca do novo coronavírus, o autor está sujeito à pena de prisão. De São Luís, Noel Soares. A união entre o governo e empresas está garantindo mais equipamentos para o combate à Covid-19 no Maranhão. A matéria é de Wesley Maranhão. O principal objetivo dos empresários é apoiar o poder público na atuação contra a pandemia. O movimento está concentrado na aquisição de aparelhos de ventilação pulmonar e respiração assistida e em soluções de álcool 70 e máscaras, indicadas a profissionais de saúde e suspeitos de contaminação. O secretário estadual de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, explica que as doações são um grande ato de união e solidariedade e agradeceu a todos os envolvidos no ato. Quero aqui agradecer em nome do povo do Maranhão, do governador Flávio Dino e de todos nós que compomos a equipe deste governo aos milhões de reais que recebemos em doação para aquisição de respiradores. Nós recebemos dessas indústrias essas doações e adquirimos na China esses equipamentos que devem chegar aqui nos próximos dias. Ao todo, foram arrecadados mais de 10 milhões de reais, doados por empresas de diversos segmentos, como explica o secretário. Ômega Engenharia, Alumar, Eneva, Grupo Mateus, Sinduscom, Suzano, Lavronorte, Grupo Fribal, Grupo Maratá, ROF, Centro Elétrico, Potiguar, Rock Aço Cimento, EDP Linhas de Transmissão, COC, Faculdade ISL Wider, Gera Maranhão Energia e Dínamo Engenharia. Nosso muito obrigado a todos vocês. Estaremos juntos. Temos que continuar juntos. Essa luta não é apenas dos governos municipal, estadual e federal. Essa luta é de toda a sociedade brasileira. Já as empresas Agroserra, Ambev, Grupo Maratá, FC Oliveira, Guaraná Psyll e Solar Coca-Cola se uniram e estão doando mais de 500 mil litros de álcool que serão destinados para unidades de saúde do estado. Reportagem Wesley Maranhão. Em instantes aqui no Jornal Central, já está pronta a medida provisória que permite a redução de jornada e salários durante a pandemia. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta:
De onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. Deputados do Maranhão aprovaram novas medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no estado. Vamos saber que medidas são essas na matéria de Joelson Braga. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão analisou 6 proposições, entre elas 2 medidas provisórias de iniciativa do Poder Executivo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, mais uma vez esteve à frente dos trabalhos. Apreciamos uma medida provisória do governo que isenta de pagamento de ICMS produtos que estão sendo muito utilizados agora neste momento de combate à pandemia do novo coronavírus, como álcool gel, máscara médica e outros instrumentos importantes. Apreciamos outra medida provisória, essa que suspende prazos no que diz respeito a certidões emitidas pela Secretaria da Fazenda. Apreciamos e aprovamos o projeto que facilita os mecanismos de transferência de recursos fundo a fundo de saúde do Estado para os municípios, também como uma forma de ajudar. Também apreciamos um decreto de emergência do município de Bacabal, dando assim ao prefeito da cidade as condições de fazer os investimentos não só no combate ao novo coronavírus, mas também por conta das enchentes lá na cidade de Bacabal e também dos casos de H1N1. Durante a aprovação do pedido de reconhecimento de estado de calamidade pública do município de Bacabal, o deputado Roberto Costa falou sobre um momento delicado pelo qual passa a população da cidade que sofre com as enchentes. Eu agradeço a todos os colegas que estão dando esse apoio para a cidade de Bacabal, também decretando essa necessidade de termos um decreto também em função de todos esses problemas estruturantes de tempo, de tudo isso, de chuva, de rio, e que tem levado muito sofrimento para toda a nossa população. E o Ministério Público Eleitoral acionou na Justiça o deputado estadual Duarte Júnior por propaganda eleitoral antecipada. Mais informações com o repórter Rodrigo Freitas. A distribuição de aproximadamente 200 mil exemplares de uma revista em que supostamente presta contas de suas ações levou o Ministério Público Eleitoral a ajuizar uma representação contra o deputado estadual Duarte Júnior, pré-candidato a prefeito de São Luís. As revistas foram distribuídas pelos Correios às residências de eleitores em desobediência à legislação eleitoral. O Ministério Público Eleitoral verificou que, contrariando a legislação, não constam na revista informações sobre a tiragem e o número de inscrição no CNPJ ou CPF dos responsáveis pela sua confecção e contratação. Para a promotora de justiça Moema Pereira, a pretexto de prestar contas de sua atuação enquanto parlamentar, o deputado promove a sua pré-candidatura. O conteúdo da publicação, além de vincular Duarte Júnior a projetos relacionados à saúde, educação, proteção dos animais, direitos do trabalhador e do consumidor, faz alusão a trabalhos futuros, usando frases como "muito ainda precisa ser feito" e "acredite, juntos faremos muito mais". Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas. Sancionado auxílio emergencial aos trabalhadores informais e autônomos. Vamos a Brasília com o nosso correspondente Nildo Costa, que tem mais detalhes. Enquanto isso, no Senado foi aprovado um projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, que institui a renda básica de cidadania emergencial e amplia benefícios aos beneficiários do programa Bolsa Família e aos cadastrados
no CAD único. O relator da matéria, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, alterou o texto para se ater ao período de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. Entre as mudanças feitas no texto estão a possibilidade de rendimento de R$ 1.200 para homens chefes de famílias. Na versão original, autorizava esse cálculo apenas a mulheres provedoras de lares. Outra alteração feita foi a ampliação do auxílio a diversas categorias, como pescadores profissionais artesanais e aquicultores, motoristas de aplicativos, caminhoneiros, entregadores de aplicativo, diaristas e agentes de turismo. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Central de Notícias, de Brasília, Nildo Costa. Também direto de Brasília, já está pronta a medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho e salários durante a pandemia. Os detalhes com o nosso correspondente, Paulo Otaran. A medida provisória que permite suspensão de contratos e redução de jornada e salários durante a crise do coronavírus já está pronta. Ela vai atender 24 milhões e meio de trabalhadores. No período de até 3 meses, o trabalhador será amparado por um complemento do governo. Se o corte for de 25% do salário, receberá um benefício de 25% do equivalente àquilo que teria direito do seguro-desemprego. Se a jornada e o salário forem reduzidos à metade, auxílio de 50%. E se a redução for de 70%, o beneficiário receberá o mesmo percentual do seguro-desemprego. Isso vai ser feito por acordo individual ou coletivo, mas depende da faixa salarial. Tem prazo de 3 meses. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destaca agora como esta medida vai ser aplicada. Podem reduzir jornada de trabalho 20%, 25%, 30%, que o governo cobre essa diferença de salário. Nós estamos pagando as empresas para manterem os empregos, que foi a promessa do presidente. Lutar pela preservação dos empregos. De Brasília, Paulo Otaran. No próximo bloco, Correio reduz o horário de atendimento em agências do Maranhão. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. O Ministério da Educação informou que cada município do país terá a liberdade para decidir sobre a manutenção das aulas nas escolas ou à distância, de acordo com a realidade de cada local. Vamos saber em detalhes na matéria de Gabriela Noronha.
Neste momento que as aulas estão suspensas para evitar a propagação do coronavírus, o Ministério da Educação vem anunciando uma série de medidas para diminuir os prejuízos aos estudantes. Sobre essas ações, eu converso agora com o ministro Abraham Weintraub. O que nós estamos passando para os secretários municipais e estaduais de educação? Primeiro, as informações. Está pronto o mapa da dispersão da doença pelos municípios. E aí eles têm a decisão de como e quando retomar as aulas. Para que esse ano não seja perdido, eles consigam, da melhor forma, de acordo com a realidade do município, alterar as aulas para ter o ano preservado para as crianças. Com um detalhe, a carga horária está mantida. O que a gente flexibilizou são os dias de aula. Então você pode ter dias com mais aulas para dar mais flexibilidade. E cada escola, seja ela pública ou particular, vai poder definir como e quando deve repor esses dias parados? A gente está dando flexibilidade para o gestor na ponta decidir qual é a melhor alternativa para a realidade daquela região. Ministro, quem está conseguindo assistir aulas à distância, essas horas-aulas entram nessa carga mínima que a escola precisa cumprir? Quem está conseguindo ter aula à distância, está tendo preservada a carga horária. E para quem está se preparando para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o edital foi publicado. O Ministério ainda avalia algum tipo de mudança? Olha, o que é mais importante passar para as pessoas, essa crise é temporária. Ela não vai ficar aí 6 meses, 4 meses. A vida vai seguir. Quando chegar na hora do Enem, vai ter Enem. Serviços de utilidade pública. Os Correios decidiram alterar o horário de funcionamento das agências no estado do Maranhão para proteger os funcionários e clientes. De volta, a repórter Tereza Cristina. As agências dos Correios alteraram diversos procedimentos de segurança e vão continuar a tomar medidas visando reduzir os riscos de contágio do novo coronavírus em suas unidades e entre os empregados da empresa. Desde a última quinta-feira, todas as unidades de atendimento dos Correios do Maranhão passaram a funcionar em horário reduzido. O atendimento nas agências da capital será das 8 às 14 horas, exceto as agências do Tirirical, localizada no aeroporto, e no shopping do automóvel, que será das 9 às 15 horas. Já as agências do interior do estado, o atendimento nos Correios será de 8 às 12 horas. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. O grande volume de chuva registrado nos primeiros meses do ano vão garantir a permanência da bandeira tarifária verde nas contas de energia no mês de abril. A matéria é de Deográcia Pinto. Pelo terceiro mês consecutivo, a tarifa de energia elétrica para abril permanece verde, sem aumento de custo para os consumidores, em razão do grande volume de chuvas registrado no mês de março. Com isso, os principais reservatórios de hidrelétricas do SIN, o Sistema Interligado Nacional, apresentaram recuperação. Também foram consideradas novas previsões de consumo de energia por causa das medidas de combate à propagação da pandemia da Covid-19 no país, com indicativo de redução da carga de energia em abril e maio. Com a perspectiva, houve redução do preço da energia no mercado de curto prazo e dos custos relacionados ao risco hidrológico, as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada. Da Rádio Nacional em Brasília, Deográcia Pinto. Combate ao coronavírus estimula a solidariedade e a união na Espanha. De lá fala a nossa colaboradora Leila Lima. Diante do pedido de ficar em casa, todos atenderam prontamente, ninguém questionou. Então começou a se mobilizar, não só o governo, mas todas as pessoas que estavam na Espanha começaram a se mobilizar, desde o que não tem nada aos grandes empresários. O exército está na rua não só para garantir a ordem e segurança, mas para ajudar também os grupos médicos, enfermeiros, incansáveis. Aqui tem muitas pessoas mais velhas, então os vizinhos sempre estão atentos ao que o outro necessita. Existe um momento de solidariedade tremenda aqui. Os restaurantes que cozinham para essas pessoas de 90, 80 anos que não podem sair de casa para fazer a compra e não tem gente para ir, porque não pode, os filhos já têm mais de 60, não pode se aproximar de suas casas. Então, existe um momento muito bonito de solidariedade e generosidade. Aqui não houve aumento de um só grão de arroz
Pelo contrário, muitas doações de grandes empresários e de pessoas que não podiam doar muito, mas doavam pouco. Então todo mundo se uniu. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todas as informações você encontra em um só lugar: centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia e até amanhã. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa.